Capítulo 4. Jiang Xiaorou, que não suspeitava de nada, lhe explicava os vários aspectos do mundo. Yan originalmente imaginou que este era um mundo onde as artes marciais eram respeitadas, mas depois de ouvir a descrição de Jiang Xiaorou, Yan percebeu que tinha subestimado a importância das artes marciais neste mundo. Mais precisamente, este era um mundo onde as artes marciais eram a vida. Neste mundo, os seres humanos tinham suas próprias cidades e acampamentos, enquanto o deserto pertencia às bestas selvagens e animais desolados. Os seres humanos arriscavam a ameaça de serem atacados por bestas selvagens ou animais desolados quando cultivavam ou caçavam. Devido a essas monstruosas e enormes criaturas, o leque de atividades humanas era limitado. Assim, entre os plebeus, havia um déficit de oferta. Para um acampamento ou uma cidade, guerreiros de alto nível eram uma salvação. Sem a proteção dos guerreiros de alto nível, animais desolados poderiam destruir os moradores de acampamentos e cidades em uma noite. Infelizmente para Yan e Jiang Xiaorou, sua tribo era uma tribo pequena sem um único guerreiro de alto nível. A tribo inteira estava em um estado precário, que poderia ser destruída a qualquer momento. Devido à falta de força, essas tribos pequenas tinham muitos problemas para cultivar ou coletar alimentos. Eles foram incapazes de sobreviver por conta própria, mas confiaram na fabricação de armas, como flechas e armaduras para as grandes cidades-tribos em troca de algumas rações e bestas para sobreviver. As matérias-primas para as setas de Jiang Xiaorou vieram de uma tribo maior. Ela só estava encarregada de fabricá-los. Volte. Amanhã posso trocar um bocado de rações com estas flechas. Posso até trocar um pedaço de carne de besta desolada. Você ainda se lembra de animais desolados? Eles são os animais mais fortes, e somente tribos muito grandes podem caçá-los. Comer um pedaço pode dar muita força. Se alguém comesse por longos períodos, poderia se tornar um guerreiro muito rápido. Disse Jiang Xiaorou, sonhadoramente, pois se seu irmão pudesse se tornar um guerreiro, seria absolutamente esplêndido. Era uma pena que eles tivessem apenas uma chance de comer um animal desolado a cada poucos meses. As esperanças de se tornar um guerreiro foram destinadas a ser um desejo extravagante. No entanto, em grandes tribos, os jovens tinham animais desolados para suas refeições, e na verdade não era considerado valioso entre as grandes tribos. Embora os animais desolados fossem difíceis de caçar, uma besta desolada tinha mais de 10 metros de altura e pesava algumas toneladas. Era o suficiente para alimentar 10 pessoas por ano. Para as elites orgulhosas das grandes tribos, a carne dos animais desolados era para os plebeus. O que comiam eram os ossos desolados dos animais, ou ossos desolados. Toda a essência dos animais desolados estava em seus ossos desolados. Um enorme conjunto de esqueleto de besta desolada poderia ser refinado através de um método especial para obter uma essência de osso desolado do tamanho de feijão. Esta essência de osso desolado foi usado para ajudar os guerreiros a quebrar seus limites, abrindo seus meridianos, estimulando pulsos de sangue e vários efeitos benéficos. Era algo que todos os artistas marciais desejavam. É claro que uma essência de osso desolado era simplesmente uma lenda para as famílias pobres de uma tribo humilde como Jiang Xiaorou e Yan.
esquecendo-se de uma essência de osso desolado. Até refinar um pedaço de osso desolado exigiria muitos passos e métodos secretos. Era impossível para uma pessoa normal refiná-lo com sucesso. Besta desolada, essência de osso desolada. Yin murmurou para si mesmo. Os termos que ouviu da boca de Jiang Xiaorou o surpreenderam, como ela era tão experiente. Depois de uma noite silenciosa, Yin acordou cedo na manhã seguinte devido à fome. Sem comer por alguns dias, e só comendo um pouco de mingau, o nível de fome de Yin era compreensivelmente alto. Irmã Xiaorou. Agora, Yin estava acostumado a chamar Jiang Xiaorou de irmã. Ele tinha aprendido a partir da conversa ontem com Jiang Xiaorou que ele costumava chamar Jiang Xiaorou de irmã Xiaorou. Oh, irmã Xiaorou, porque você Yin de repente percebeu que as roupas de Jiang Xiaorou estavam encharcadas com muito orvalho, e seus olhos originalmente brilhantes estavam agora salpicados de vasos sanguíneos vermelhos. Ela parecia extremamente cansada. Olhando para os 2 pacotes de flechas que Jiang Xiaorou estava abraçando, estava claro para Yin que Jiang Xiaorou não tinha dormido uma vez durante a noite para terminar as setas. Eles eram tão pobres que não podiam dar ao luxo de acender uma lâmpada. Jiang Xiaorou tinha usado o brilho fraco dos vagalumes e do luar para terminar arduamente as setas durante a noite. Jiang Xiaorou sorriu dizendo, anteriormente, quando você caiu e se machucou, eu continuei cuidando de você. Nos últimos 2 dias, eu estava ocupada com o seu enterro e ritos, então eu não tive tempo para fazer as setas. Hoje é o dia de trocá-los por rações, por isso, se eu não terminasse rapidamente, nós 2 morreríamos de fome. Vou pegar uma carne de besta desolada para alimentá-lo. Enquanto ela dizia isso, Jiang Xiaorou olhava carinhosamente para a testa de Yin. Yin estava estupefato ao ver Jiang Xiaorou usar linóleo para embrulhar os 2 feixes de flechas com cuidado. Sua expressão era de alegria e satisfação. Yin exalou profundamente e apertou os punhos. Ele estava determinado a dar à irmã que cuidava dele uma vida muito melhor. Vamos, é hora de coletar nossas rações. Jiang Xiaorou segurou Yin enquanto carregava os 2 pacotes de flechas pesadas. Chegou cheia de expectativa para o campo do Vale do Sol, onde a troca de rações estava ocorrendo. Já havia muitas pessoas ali reunidas. A coisa que chamou a atenção das pessoas foi o homem com roupão no palco. Parecia ter aproximadamente 25 anos e sentava majestosamente em uma cadeira coberta da pele da besta. Uma espada bem feita pendia da cintura. O homem de roupão olhava preguiçosamente para a multidão que sofria enquanto estavam por baixo do palco. Essas pessoas estavam movendo os pacotes de flechas e os conjuntos de armadura de couro requintado. Uma pessoa que parecia um tesoureiro registrou cada item que foi movido. Ao lado do homem vestido estava um homem idoso vestido de amarelo. Ele sorria, com um olhar de adulação em sua face. As armas e as armaduras são satisfatórias, Sr. Tao. O homem idoso curvou-se diante dele enquanto seu rosto se enrugava. O homem vestido olhou para o homem idoso antes de bufar como resposta. Embora o homem de túnica estivesse cheio de desdém, o homem idoso não traiu nenhum de seus pensamentos e continuou sorrindo. Lord Tao era um embaixador de uma grande tribo, e estava encarregado de recolher as armas. Era porque o Sr. Tao não era considerado especial em sua tribo e foi enviado aqui na missão, mas para o Elder de túnica amarela, ele era alguém de extrema importância.
Jiang Xiaorou entregou os 2 pacotes de flechas que ela fez em troca de 2 pequenos tabletes de madeira. Com as 2 tábuas de madeira na mão, o rosto de Jiang Xiaorou escureceu enquanto a segurava com força em suas palmas úmidas, pois isso era para ele e para a ração de seu irmão. Depois de 15 minutos, todas as armas e armaduras foram armazenadas no carrinho grande que foi puxado por 2 grandes cavalos com chifres. Lord Tao escorregou os livros de forma preguiçosa enquanto jogava um grande baú de madeira no Elder de túnica amarela antes de sair com seus subordinados. O Elder de vestes amarelas enviou educadamente o Sr. Tao para longe com sorrisos antes de finalmente limpá-los de seu rosto para exalar um rosto de dignidade. Todo o povo da tribo estava queimando de ansiedade e exclamaram: "Patriarca, por favor, distribua as rações." "Certo. Nós não vimos isso em meses." Algumas pessoas começaram a gritar porque todos estavam esperando para recolher as rações para encher seus estômagos e voltar para casa. Silêncio. Enquanto o Elder de vestes amarelas reprimia as massas com um gesto. Yun nunca esperava que esse velho anormal fosse o patriarca. Uma vez que todo mundo está tão impaciente, vamos distribuir as rações. No momento em que ele terminou de dizer, alguns homens fortes caminharam apressadamente e trouxeram sacos de rações de um armazém e os empilharam em um pequeno montículo. "Isso não está certo, patriarca. Por que há tão pouco desta vez?" "Sim. Costumava haver muito mais. Também porque não vemos nenhum animal." Muitas pessoas começaram a reclamar. Eles tinham entregado mais armas do que nos anos anteriores, no entanto, o montante recebido foi pateticamente menor. Não só as rações foram reduzidas pela metade, mas, mesmo as bestas tinham desaparecido. A tribo Nuvem de Fogo foi longe demais. Como eles podem nos despedir com essa pequena quantidade? Patriarca, qual é o significado disso? Vendo que a multidão estava ficando mais desordenada, o Elder de vestes amarelas bufou e disse: "Calha a boca. Você vai entender em um tempo. Distribua as rações agora. Entregue suas tabuletas de madeira, e tudo o que você recebe é tudo o que você receberá." O Elder de túnica amarela disse isso com força, resultando em muitos dos insatisfeitos fecharem a boca imediatamente. Esse Elder de túnica amarela era um guerreiro. Embora ele fosse um guerreiro sangue mortal, ele era definitivamente o pilar da tribo, tão poucos ousavam desafiá-lo. Aqueles do campo de preparação de guerreiros são os primeiros a receber as rações. No momento em que o Elder de vestes amarelas acenou com a mão, um grupo de homens usando couro de animal caminhou para a frente. Sua idade variou de 15 a 40 anos. Sem exceção, todos eles eram robustos e musculosos devido ao seu treinamento. Essas pessoas eram membros do campo de preparação dos guerreiros, e eram a esperança da tribo. Como adultos e jovens com bons atributos físicos, foram escolhidos desde jovens para treinamento. Além de caçar de vez em quando, não cultivavam ou fabricavam flechas ou armaduras. Além disso, qualquer coisa benéfica como comida era distribuída primeiro para o campo de preparação dos guerreiros. Porque, se algum deles se tornasse um guerreiro de classe alta, eles trariam muitas riquezas para a tribo. Além de ser capaz de proteger, as capacidades de saída dos guerreiros de alto nível eram extremamente elevadas, já que eram fortes o suficiente para sair para o deserto para caçar.
Apenas alguns grandes animais selvagens seriam suficientes para alimentar a tribo inteira durante dias. Sem exagero, um único guerreiro de alto nível poderia sustentar uma pequena tribo. Havia dezenas de pessoas no campo de preparação dos guerreiros, e porque nunca participaram da manufatura, naturalmente não tinham tábuas de madeira. Mas cada um deles ainda tirava um grande saco de rações. A pequena quantidade de rações foi ainda reduzida por um quinto, mas havia dezenas de vezes mais pessoas que não receberam as rações em comparação com o campo de preparação de guerreiros. A partir disto, era fato que muitos morreriam de fome. Jiang Xiaorou, que estava ao lado de Yun, agarrou firmemente a tábua de madeira. Seu rosto estava pálido porque seus dias eram contados se não conseguissem obter nenhuma ração. As pessoas estavam solenes quando os membros do campo de preparação de guerreiros tomou a sua quota habitual, o que definitivamente significava que não havia suficiente para distribuir. Casa com homem de primeira categoria, venha buscar suas rações. O ancião de vestes amarelas deu outra ordem. Neste mundo onde as artes marciais eram vida, aqueles homens que não eram do campo de preparação de guerreiros receberam distribuições proporcionais às suas habilidades. Um teste simples era o da força. Ao ser capaz de levantar 300 libras, tornava-se um homem de primeira categoria. Quanto menos libras eles conseguissem levantar, menor a categoria. Esses domicílios com homens de primeira categoria suspiraram de alívio e correram para a frente a fim de coletar suas rações. Os tabletes de madeira eram apenas para exibição. Esses domicílios recebiam rações muito menores do que o normal, mas pelo menos recebiam algo. Estas famílias eram originalmente mais ricas, e teriam excedentes de alimentos. Assim, mesmo que seus dias adiante exigiram que fossem frugais, não era uma situação desesperada. Casa com homens de segunda categoria, venha buscar suas rações. O elder de túnica amarela abriu a boca novamente. Comparado à pessoa que curvava-se ao Senhor Tal, este elder vestido de amarelo era uma pessoa totalmente diferente com seu comportamento frio. Um homem de segunda categoria conseguia levantar cerca de 250 libras de pedra. As rações que receberam foram muito reduzidas. Os sacos de ração esvaziaram rapidamente. Com cada saco desaparecendo, o rosto de Jiang Xiaorou ficou pálido. Suas mãos úmidas agarraram firmemente a tábua de madeira. O problema não era ter menos sacos de rações. Isso era uma questão de vida e morte. Sem essas rações, eles morreriam de fome. Ela estava cheia de esperança para a distribuição de rações desta rodada. Além de obter as rações, ela estava esperando para receber um pedaço de carne de animal para o doente Ion. No entanto, nem sequer havia rações normais. Casa com homens de terceira categoria venha coletar suas rações. Com as rações esgotando, Jiang Xiaorou prendeu sua respiração. O elder de túnica amarela franziu o seno, pois a quantidade de rações era muito pequena. Muitos ainda não tinham recebido. Nos próximos meses, muitos seriam condenados a morrer de fome. Mas para o benefício da tribo, para pegar aquela oportunidade de ouro, o elder de vestes amarelas só poderia endurecer seu coração e sacrificar os fracos. Era comum que as pessoas morressem de fome ou de doença na tribo. As condições de vida adversas resultaram em uma expectativa de vida média assustadora.
O resto, venha buscar suas rações. Com essas palavras, um grande grupo de pessoas correu para a frente. Jiang Xiaorou gritou quando a multidão a empurrou para baixo. Ela estava ferida por causa de sua queda, mas ela segurou a sua tábua de madeira de perto, como se fosse sua liberdade, dando a sua esperança. Irmã Xiaorou. Vendo Jiang Xiaorou cair, Yun correu através da multidão e puxou-a para cima. Você está bem, irmã Xiaorou? Yun estava ansioso, sendo pisado por essa multidão resultaria em morte. Jiang Xiaorou segurou impotente a mão de Yun. Parem de se empurrar. Todos vocês sejam ordenados. O elder de vestes amarelas gritou. Sua voz parecia estar imbuída de uma energia especial, fazendo com que a multidão que estava se espremendo se acalmar. Alinhe-se, um por um. O elder de vestes amarelas era autoritário. Ninguém ousava desafiá-lo porque todos sabiam que ele tinha o poder. Ele estava no comando da tribo, e executaria quem desobedecesse no local. As pessoas se alinharam pelas rações, mesmo que fosse uma quantia patética. Mas em um tempo, as rações foram embora, deixando muitos sem nada. O coração de Jiang Xiaorou afundou. Sem essas rações, eles não poderiam sobreviver. Wang Long, traga algumas rações armazenadas para fora, disse o velho de vestes amarelas a um homem robusto. Wang Long era um dos membros da família do idoso vestido de amarelo. Sim, patriarca. Wang Long saiu e voltou em pouco tempo com um pequeno carrinho de rações. Estas foram as rações armazenadas contendo apenas grãos. Na terra, comer grãos era uma fonte de vitaminas, resultando em salubridade. No entanto, neste mundo alternativo, era uma questão totalmente diferente. Os grãos foram os remanescentes após o processamento. Foi misturado com farelo de trigo como alimento. O sabor era horrível e difícil de engolir. Também o grão era pobre em nutrientes e difícil de digerir. Na verdade, ele fornece muito pouca energia, cerca de metade das rações. Embora fosse grão, era melhor do que nada. A multidão só podia renunciar ao destino e recolher a quantidade extremamente pequena de grãos. Jiang Xiaorou estava bem na parte de trás, e por sua vez, quase não havia grão. Passou as duas suadas tábuas de madeira encharcadas e recebeu 2 sacos de grãos de palma. Mesmo que ela e Yun comessem os grãos como mingau, não duraria mais de 10 dias. Jiang Xiaorou ficou atônita enquanto segurava os sacos leves de grãos, não querendo aceitar seu destino. Seu irmão tinha acabado de voltar dos mortos, eles vão morrer de fome juntos. O que você está fazendo parada? Pare de bloquear o caminho. O homem encarregado de distribuir o grão disse impaciente, querendo que Jiang Xiaorou saísse o mais rapidamente possível. Jiang Xiaorou sentiu raiva. Ela tinha trabalhado duro durante a noite para fazer as flechas, e tudo o que conseguiu foi essa pequena quantidade. Embora fosse uma menina fraca, ela ousou enfrentar o grupo de homens que detém a autoridade da tribo. Por que há tão pouco? Entreguei 2 pacotes de flechas. Não só não recebi as rações, mas tudo o que consegui foi grão que está longe da quantidade normal. O homem encarregado de distribuir o grão ficou atordoado. Nunca esperava que a moça tivesse coragem de o questionar. Você sabe mesmo as regras. Você é apenas uma criança, e uma jovem. Sem homens em casa, qual é o ponto de ter tanta comida? Seria um desperdício. Neste mundo, as tribos menores favoreciam os homens.
Nas grandes tribos, havia vários tipos de animais desolados, e até ossos desolados. Assim, as diferenças entre os dois sexos não importavam tanto. Mas em uma tribo pequena, a força de um homem era uma diferença de vantagem que não podia ser fechada. Poucas meninas tinham a força comparável aos homens. Sendo desprezado, Jiang Xiaorou gritou furiosamente: "Quem disse que eu não tinha nenhum homem em minha casa? Há um aqui." Dizendo isso, Jiang Xiaorou agarrou a mão de Yun e ficou ao lado dele.